satélites, GPS, estações espaciais, previsões meteorológicas em tempo real. Tecnologia e geografia nunca estiveram tão interligadas como agora. Como essa relação se constitui? Que profissões surgiram desta relação? O que nos espera em um futuro próximo? Tudo isso você acompanha agora, no primeiro episódio da nova série do Canal 12, Metrópolis. Com o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu entre duas grandes potências que disputavam o posto de maior potência do globo. De um lado estavam os Estados Unidos, capitalista, e do outro a União Soviética, socialista. Tinha início um conflito em que o medo de um ataque nuclear era constante, mas que não teve nenhuma gota de sangue derramada. Daí seu nome, Guerra Fria. O resultado da Segunda Guerra foi uma testemunha, e mostrou que venceria a Guerra Fria aquele que possuísse o domínio do conhecimento não só bélico, mas também científico. Dava-se início a uma disputa em que cada movimento tecnológico do adversário era prontamente revidado com uma nova tecnologia. Os soviéticos saíram na frente em 1957 com o lançamento do primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, o que em tempos de Guerra Fria marcou o início da corrida espacial. Desde então foram lançados milhares de satélites de diversos tipos, satélites de comunicações, astronômicos, militares, meteorológicos, entre outros. Em resposta ao Sputnik 1, é lançado em 1962 nos Estados Unidos o Telstar 1, que permitiu a transmissão de ligações telefônicas e de dados entre a Europa e a América do Norte. O satélite permitiu ainda a transmissão pela primeira vez do sinal de televisão para os dois continentes. No ano seguinte, os Estados Unidos lançam o primeiro sistema de posicionamento global, GPS. Um sistema revolucionário composto por inúmeros satélites e outros dispositivos cuja função básica é fornecer informações precisas de posicionamento de um aparelho receptor onde quer que ele esteja na Terra. O funcionamento básico desse sistema acontece da seguinte maneira: os receptores, que podem equipar praticamente qualquer equipamento, enviam um sinal para os satélites em órbita. Este sinal, na realidade, serve apenas para fornecer o tempo necessário que ele leva para chegar ao satélite. Com um sinal consecutivo a este, porém oriundo de outro local, é possível calcular a posição do receptor através de um processo chamado triangulação. Dando sequência à disputa tecnológica, os Estados Unidos lançam em 1976 o supercomputador Cray 1. O computador com altíssima velocidade de processamento e grande capacidade de memória, muito usado nas previsões meteorológicas. Um destes supercomputadores foi adquirido em 2010 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e está situado no interior de São Paulo. O supercomputador pode fazer até 205 trilhões de cálculos por segundo. Significa que calcula em um dia o que um computador normal levaria 27 anos. Outro marco dessa disputa tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética foi a criação da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço.
mais conhecida como NASA, criada em 1958 e que é responsável pela construção da Estação Espacial Internacional, em 1998. O objetivo da estação, a princípio, era dar suporte a experimentos em ambiente de microgravidade e observar e monitorar a Terra. Mas atualmente, seu objetivo está relacionado a dar suporte a viagens espaciais cada vez mais longas. Em meio a tantas inovações e mudanças, algumas profissões que hoje fazem parte do nosso cotidiano surgiram, dentre as quais devemos destacar: engenheiro de software. O profissional desta área dedica-se à aplicação de inovações tecnológicas no desenvolvimento de novos sistemas computacionais, podendo assim desenvolver banco de dados, novos softwares, jogos e programas interativos. Cientista da computação. O cientista da computação projeta e constrói computadores, periféricos e sistemas que integram hardware e software. Produz novas máquinas e equipamentos computacionais para serem utilizados em diversos setores. Desenvolve produtos para serviços de telecomunicações, como os que fazem a interligação entre redes de telefonia. Engenheiro aeroespacial. O engenheiro aeroespacial é o profissional responsável pelo projeto, construção, revisão e manutenção de veículos aeroespaciais, tais como aviões, helicópteros, girocópteros, planadores, hovercrafts, foguetes, lançadores de satélites, satélites artificiais, sondas espaciais, espaçonaves, estações orbitais e outros. A queda do Muro de Berlim em 1989 representou a decadência dos países socialistas, principalmente com a desfragmentação da União Soviética e o sobressalto dos países capitalistas, marcando assim o término da Guerra Fria, dando início a uma nova ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, cuja principal característica é o processo de integração constante entre pessoas, mercadorias e capitais. A tal processo é dado o nome de globalização. A globalização é caracterizada por uma evolução dos meios de transporte e de comunicação. Se hoje em dia podemos nos comunicar com pessoas do planeta inteiro em questões de segundos, é graças a inventos tecnológicos como o celular, que foi criado em 1910 e que posteriormente a revolução tecnológica vem diminuindo gradativamente de tamanho e aumentando a potência e desempenho, até chegar nos modelos que conhecemos hoje. A internet foi criada em 1989 por Tim Berners-Lee, com o objetivo de estabelecer uma rede de comunicação entre os físicos do CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Hoje, menos de 30 anos depois de sua criação, é o segundo meio de comunicação mais utilizado no mundo, ficando atrás apenas da televisão. Se nos deslocamos para o outro lado do globo em questão de horas, é graças aos avanços tecnológicos nos meios de transportes, como por exemplo os trens-bala, que podem atingir uma incrível velocidade de 515 km por hora. Uma outra característica da globalização é uma verticalização dos meios de produção, onde um grande número de mercadorias passou a ser produzida em pouco tempo, graças à utilização de máquinas no processo produtivo. As indústrias automobilísticas foram uma das que mais se beneficiaram com isso. Algumas profissões que surgiram juntamente com a globalização são: engenheiro de controle e automação. O engenheiro de controle e automação projeta e opera equipamentos utilizados nos processos automatizados de indústrias em geral, além de fazer sua manutenção. Ocupa-se do gerenciamento de projetos de automação industrial e comercial. É o responsável pela programação das máquinas e pela adaptação de softwares aos processos industriais. Engenheiro de telecomunicações.
Esse engenheiro desenvolve e implanta redes de telecomunicações. Com sólida formação na área elétrica e eletrônica, ele cria, planeja e constrói aparelhos e equipamentos utilizados nas telecomunicações e dá manutenção aos sistemas e redes implantados. Cuida de cabeamentos aéreos e subterrâneos, satélites artificiais, centrais de transmissão, captação, codificação e retransmissão dos sinais que interligam o planeta. A agropecuária existe há milhares de anos, porém, nas últimas décadas vem sofrendo mudanças significativas em seu processo produtivo. O caminho da pecuária moderna segue a rota da tecnologia. É um sinal dos novos tempos, onde a exploração vertical é a única saída para a atividade. Depois de perder espaço no campo, a pecuária experimenta verticalização com salto tecnológico. Investimento, uma palavra que, para os pecuaristas, até pouco tempo atrás se resumia apenas em extensividade da produção e genética do rebanho. A baixa produtividade e os altos custos da pecuária tradicional transformou a atividade num negócio de poucos. Mas é exemplo da agricultura, que experimentou uma revolução tecnológica com o advento do plantio direto, a pecuária também foi buscar na modernidade a segmentação do negócio. Alguns exemplos da tecnologia aplicada na agropecuária são as máquinas, que agilizam o processo de colheita, as máquinas de ordenha, que fazem a extração do leite sem a necessidade de mão de obra humana, irrigadores automáticos, que aguam plantações inteiras sem o desperdício. Uma das áreas de empregabilidade mais procurada atualmente, fruto desta relação entre agropecuária e tecnologia, é a engenharia agrícola. O engenheiro agrícola projeta, implanta e administra técnicas e equipamentos necessários à produção agrícola. Planeja métodos de armazenagem e constrói silos, armazéns e estufas. Leva ao campo soluções inovadoras e eficazes para melhorar a produção, sem se descuidar do desenvolvimento sustentado da agricultura. Propõe a adoção de medidas que impeçam a erosão e o esgotamento do solo e a poluição de mananciais. Constrói açudes, barragens, sistemas de irrigação e de drenagem. Trabalha no projeto de máquinas e equipamentos agrícolas e se ocupa da mecanização agrícola e da eletrificação rural. Fenômenos naturais acontecem o tempo todo. Alguns são imperceptíveis e outros avassaladores. Esses fenômenos se tornam desastres naturais quando acontecem em áreas habitadas ou exploradas por nós. Em muitos casos, milhares de vidas são perdidas em pouquíssimo tempo. Além disso, cidades podem acabar com a infraestrutura bastante prejudicada e seus habitantes tendo que recomeçar a vida do zero. Mas, felizmente, a tecnologia ajuda na prevenção destes fenômenos e disponibiliza equipamentos cada vez mais potentes para isso. Na prevenção dos terremotos há o sismógrafo, que foi criado no ano 132 por Zhang He. O objeto, uma espécie de vasilhame, consistia de 8 dragões acoplados, cada um com uma bola de metal na boca, e abaixo deles 8 sapos também de metal. Quando um terremoto acontecia, a boca de um dos dragões se abria e a bola caía na boca de um dos sapos. Dessa maneira, como os 8 dragões representavam as coordenadas de direção da Terra, era possível saber a origem da propagação do sismo. Os equipamentos de hoje trabalham em conjunto com sensores denominados sismômetros, que são acoplados a rochas específicas. Os sismômetros consistem, basicamente, de uma bobina que envolve um ímã pendurado por uma mola. Toda vez que o solo oscila, o ímã se movimenta e gera nessa bobina uma corrente elétrica, transmitida através de cabos até o sismógrafo. Dentro do equipamento, uma caneta movimentada a partir dos impulsos elétricos do sismômetro desenha os gráficos em uma bobina de papel, gerando assim os sismogramas. Não podemos prever os maremotos, assim como não podemos prever os terremotos. Por isso, os sistemas de alarme para tsunami precisam monitorar os oceanos.
tsunamis avançam a uma velocidade que varia entre 500 e 1000 km por hora em mar aberto, enquanto que as ondas sísmicas de um terremoto viajam a 4 km por segundo, cerca de 14,4 mil km por hora. A Avaliação Oceânica e Comunicação de Tsunamis, DART, é um dos sistemas de avisos mais famosos e eficazes. O DART é composto por um dispositivo fixado no fundo do oceano, capaz de medir a pressão da água alterada por tsunamis. Esse dispositivo envia os dados de suas leituras para boias equipadas com GPS e sensores eletrônicos. Essas boias, por sua vez, repassam os dados aos satélites, que então entregam finalmente para a análise dos centros de alarmes e tsunamis. Depois de todo esse caminho, os profissionais do centro podem alertar os habitantes e turistas da cidade sobre o perigo que se aproxima. Assim como com os terremotos e maremotos, ainda não podemos prever com exatidão a erupção de vulcões. A tática usada é a mesma que usamos para os tsunamis. Sintomas iniciais de atividades vulcânicas são observados e, quando necessário, um alarme ou aviso comunica os habitantes próximos ao vulcão. Porém, avanços consideráveis foram feitos para a previsão de erupções. Cientistas e técnicos monitoram a área e o comportamento do vulcão, mesmo estando inativos, na tentativa de prever um desastre. Vulcões causam tremores, mas eles tendem a aumentar quando a erupção pode acontecer. Por isso, um dos equipamentos usados pelos cientistas é o nosso conhecido sismógrafo. Outra característica analisada é a emissão de gases. Quando o magma está próximo da superfície, a pressão dele diminui e gases são liberados. O dióxido de enxofre é o principal composto emitido nessas ocasiões. Denso, incolor e altamente tóxico, o gás é detectado por meio de um equipamento, COSPEC, capaz de medir a quantidade de luz ultravioleta absorvida pelas moléculas de dióxido de carbono. O COSPEC é acoplado a um avião que sobrevoa abaixo da coluna de fumaça emitida pelo vulcão. E mais importante, no ângulo necessário para que o sensor possa analisar a emissão dos gases. Quando a fumaça está baixa, o COSPEC também pode ser acoplado a veículos ou até mesmo a um tripé. Outro instrumento muito utilizado na meteorologia são os balões meteorológicos. Um balão meteorológico é um simples balão de borracha, inflado com gás hidrogênio ou hélio, fabricado para resistir a baixas temperaturas, usado para transportar uma sonda utilizada para medir a pressão atmosférica, a temperatura e a umidade relativa do ar, em altitude, caracterizando um processo chamado radiosondagem, que constitui uma ferramenta importante para a análise de dados com o objetivo de previsões meteorológicas. Com isso, é possível determinar com mais eficiência a possibilidade de chuvas, frentes frias e tormentas. Os profissionais envolvidos nesses processos são: engenheiro de cartografia, planeja, orienta, dirige e supervisiona o levantamento, a análise e a interpretação de aspectos geográficos e físicos de uma região para produzir mapas e cartas impressas ou digitais. Ele utiliza dados de diversos sistemas, incluindo os orbitais e aéreos, e os sensores a bordo de embarcações marítimas ou fluviais. Na área de agrimensura, prepara áreas para obras urbanas, de infraestrutura hidráulica, sanitária, elétrica ou de transportes. Geofísico. O geofísico investiga os fenômenos elétricos, térmicos, magnéticos, gravitacionais e sísmicos do planeta. Com instrumentos especiais e leis da matemática, da física e da química, ele mede as forças que afetam a superfície, o subsolo e a atmosfera terrestre. Observa e calcula os movimentos do solo e do subsolo e pesquisa a origem e a atividade dos vulcões, a curvatura do planeta e outras características geofísicas do globo. Detecta e mede a intensidade de terremotos e maremotos, investiga a estrutura das formações rochosas e as propriedades físico-químicas dos mares. Há uma grande expectativa sobre o que os avanços tecnológicos vão proporcionar em um futuro próximo. Em relação à geografia, existem diversos boatos e rumores sobre as novas tecnologias empregadas a ela.
Um dos projetos mais fascinantes é a criação de uma cidade com clima controlado. Enquanto algumas das nações mais ricas do planeta têm se focado no problema das mudanças climáticas e em meios para que a humanidade cause menos impacto no meio ambiente, as autoridades de Dubai têm planos para eliminar de uma vez por todas ambas as preocupações, através da construção de uma cidade de clima controlado. Chamado de o shopping do mundo, a mini metrópolis com quase 1,5 milhões de metros quadrados seria a primeira construção do tamanho de uma cidade totalmente cercada, a fim de fazer com que os moradores evitem as condições externas por períodos estendidos. Daqui uma década, a empresa PayPal pretende fazer viagens comerciais para Marte. A empresa pretende cobrar $500 mil dos terráqueos dispostos a viajar para Marte. Se esses rumores vão se confirmar ou não, só o tempo poderá dizer.